Bem, pessoal, vamos agora para mais um exercício, mais um exemplo de como resolver questões de leis de Newton. E agora é plano inclinado. Plano inclinado é um assunto que já tem questão diferente, tem muita questão diferente com esse plano, e são o mesmo sentido de aplicação, mas são questões que são elaboradas de um jeito diferente. Tem muita questão de plano inclinado, inclusive eu trouxe aqui duas questões diferentes, vocês vão ver que o raciocínio é bem tranquilo, tá certo? Vamos para essa primeira questão aqui, esse primeiro exercício que diz que um automóvel de 1 tonelada está em meia embreagem em uma superfície inclinada de 30 graus. Qual é a força que o carro aplica para permanecer parado sem precisar dos freios? Bem, uma coisa que a gente já tem que determinar assim que a gente lê aqui é essa palavrinha aqui, ó. Essas duas palavras, permanecer parado. Se o carro vai permanecer parado, a gente já sabe que ele vai estar o que? Estado de equilíbrio. Se ele vai estar em estado de equilíbrio, a gente já sabe que na hora de igualar lá, a gente vai igualar a zero. Já fica uma questão muito mais fácil de se resolver. O que é que a gente vai fazer agora? Fazer diagrama do corpo livre, ou seja, determinar quais forças estão atuando sobre esse corpo. Como eu falei nas outras aulas também, aqui já tem o diagrama do corpo livre, mas a gente vai fazer aqui de forma separada para vocês façam em casa esse diagrama, exercitem esse diagrama, para que vocês tenham em mente de como fazer, tá certo? Então vamos desenhar aqui do lado, mesma coisa, um triângulo aqui, né, que no caso é o nosso plano inclinado, tá bom? Aí nós temos aqui o ângulo, que no nosso caso é um ângulo de 30 graus, e nós temos aqui o nosso objeto aqui, que é o nosso carro. Então vamos isolar o nosso carro aqui do lado. Nosso carro aqui vai estar inclinado. E vamos agora determinar quais forças estão agindo sobre esse carro. Primeira coisa, peso vai atuar aqui retinho para baixo, sempre em direção à terra o peso. Independente se o plano está inclinado. O plano inclinado é aqui, ó. O peso ele não vai seguir a linha do plano. Ele sempre está reto em direção à terra, porque é uma força de atração da terra. Então peso. O peso é o quê? É a massa do carro vezes a gravidade, beleza? Qual é outra força que atua sobre o carro? O carro ele está em contato com a superfície. Então agora sim nós temos uma força normal. A força normal ela é perpendicular ao plano inclinado. Ela é perpendicular ao plano inclinado. Então ela vai ser assim, ó. Ela vai subir aqui, ó. Força normal, perpendicular ao plano inclinado, tá certo? Além disso, nós vamos ter a força aplicada pelo carro. O carro ele está descendo, mas a questão fala que o motorista vai ter que fazer uma meia embreagem para aguentar esse carro aí nessa descida, para que esse carro não desça de vez. Então a força vai ser aplicada no sentido da subida, para manter esse carro aí que ele não desça. Então aqui nós temos F de força. Pronto. E aí, uma coisa que a gente tem que perceber é o que? Qual vai ser o sentido dos eixos nesse plano? Sempre que a gente tiver um plano inclinado, a gente vai colocar o eixo segundo o exercício. Ou seja, se o carro estiver descendo, o eixo de X vai ser positivo em sentido a descida. Se o carro estiver subindo, o eixo de X vai ser no sentido da subida. A gente quer controlar aqui a descida. O carro está descendo no seu movimento ali normal e a gente quer controlar a descida. Então o eixo de X ele vai ser no sentido do plano, só que em direção à descida. E aí o eixo de Y vai ser aqui perpendicularmente ao plano, que vai coincidir com a normal. Só para a gente ter essa noção do eixo X e Y unitário, beleza? Já falei para vocês, já expliquei aqui, ó. A força peso ela tá inclinada em relação ao plano, tá certo? Em relação a esse plano aqui, ela não tá perpendicular em relação ao plano, ela tá inclinada. Então a gente vai ter que fazer o que? Decompor a força peso em suas componentes. Vamos decompor a força peso aqui na componente de Y e vamos decompor a força peso aqui também na componente de X. Sempre que a gente tem um plano assim inclinado dessa fórmula, o ângulo ele fica entre o vetor e o eixo Y, tá certo? Por causa que aqui o eixo Y ele atua como um cateto adjacente. E se o ângulo, no caso, ele tivesse aqui, ao invés de cair embaixo, o ângulo ficaria entre o vetor e o eixo X. Mas como o ângulo está aqui, o ângulo vai ficar entre o vetor e o eixo Y, beleza, galera? Então aqui nós temos a componente Y do vetor peso, que é o peso vezes o quê? Se o ângulo está entre vetor e y, eu encontro a componente de y com cosseno. Então é P vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Se aqui eu utilizei cosseno, cá eu vou utilizar seno, tá certo? Então vai ser P vezes o seno
de 30 graus. A questão quer saber o quê? Quer saber qual força eu vou ter que aplicar para que esse carro ele fique parado, que ele não se mova. Então essa força ela vai ter que ser igual ao quê? A força que está puxando ele para descer. Quem é a força que está fazendo com que esse carro desça? É a força peso na sua componente X. Então eu vou fazer o diagrama de forças aqui nesse eixo X para eu encontrar o valor da força de F. Eu já sei que esse carro vai ficar parado, então essa fórmula da segunda lei vai ser igualada a zero. Então vai ficar o quê? Somatório das forças em X, que é onde está F que eu quero descobrir, vai ser igual a quem? O carro não está descendo, então quem está aqui no eixo positivo é o P vezes o seno de 30, que é quem está no eixo positivo de X, porque eu falei, o eixo de X ele vai seguir a descida, então quem está do lado positivo é o P vezes o seno de 30, então vai ser aqui P vezes o seno de 30, e aí como o P vezes o seno de 30 está no sentido da descida, a força F vai estar no sentido negativo de X, então vai ser menos F, que é igual a zero. E aí eu só vou reescrever aqui, ó, P vezes o seno de 30 menos F é igual a zero, tá certo? Eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir a força. Então, como a força ela aqui está negativa, eu posso passar a força para o outro lado da igualdade, tá certo? E vai ficar aqui o quê? Vai ficar aqui P vezes o seno de 30 é igual a força. Quem é P? P é vezes a massa vezes a gravidade, porque a força é peso. Então, massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 é igual a F, tá certo? Qual é a massa desse carro aqui? Esse automóvel tem uma massa de 1 tonelada. Eu vou colocar aqui 1? Não, negativo. Lembra lá na aula teórica que eu falei que no SI a massa é dada em quê? A massa é dada em quilos. E quando vier uma questão que não tiver em quilos, você converte. 1 tonelada é 1000 quilos. Então eu vou colocar que a massa aqui é 1000 e não 1, porque é 1 tonelada, ou seja, 1 tonelada é 1000 quilos. Então 1000 vezes a gravidade, que é 10, vezes 0,5. E eu vou pegar aqui na calculadora para mostrar a vocês por quê. 0,5 é o seno de 30. Se eu bater aqui seno de 30, ó, 0,5 é o seno de 30. E a gente vai fazer essa multiplicação agora. 1000 vezes 10 vezes 0,5 é igual a 5.000. Então eu sei que 5.000 é igual a força. E aí então, 5.000 o quê? 5.000 newtons. Então a força é igual a 5.000 newtons, tá certo, galera? É uma questão bem fácil, é mais para raciocínio, para você conseguir fazer essa decomposição aí dos vetores, entender o diagrama da força livre, o diagrama do corpo livre, das forças ali, né? E aplicar a fórmula e resolver, bem facinho. Vamos agora para esse segundo exercício aqui de plano inclinado, tá beleza? Bem, esse segundo exercício ele fala o seguinte: uma caixa de massa de 2 kg é colocada em um plano inclinado sem atrito, tá? Sem atrito, então, é mais fácil. A gente vai ver questões de atrito posteriormente, tá certo? Sem atrito com um ângulo de 30 graus. Considere a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Determine a aceleração da caixa após ser solta. Novamente, primeira coisa que a gente vai fazer, ó. A caixa, ela tá aqui, em nenhum momento falou que essa caixa vai estar com velocidade constante ou que essa caixa vai estar parada. Ao contrário, fala que essa caixa ela vai descer e tá pedindo aceleração. Então, a gente sabe que essa questão fala de uma caixa que vai ter aceleração. Se vai ter aceleração, eu vou igualar lá a massa vezes a aceleração. Mas, antes de eu ir para a fórmula, eu vou fazer o quê? Diagrama do corpo livre, identificar quais forças estão atuando sobre essa caixa. Novamente, já tem aqui esse diagrama, mas a gente vai fazer o nosso. Vou pegar a caixa aqui. A caixa ela está no seu plano inclinado, tá certo? Quais forças estão atuando sobre essa caixa? Aqui nesse plano inclinado. Antes de eu determinar, eu tenho que determinar quem é o eixo X e quem é o eixo Y nesse sentido. Falei que eixo X ele sempre vai seguir o sentido do plano. Essa caixa ela tá descendo, então o ponto positivo de X vai ser descendo, vai continuar nesse sentido, ao sentido do plano. Eixo X sempre vai seguir o sentido do plano e o eixo Y vai ser perpendicular ao plano, ou seja, aqui, para que ele coincida
com a normal, tá certo? Esse aqui é o sistema de eixos do nosso exemplo aqui. Beleza, agora vamos determinar quais forças estão atuando sobre o nosso exemplo. Primeiro, força-peso, puxando aqui reto para baixo, é fato, sempre vai ter a força de atração da Terra. E peso é o quê? Massa vezes gravidade, beleza? É a força que está atuando. Além disso, qual outra força que está atuando? Está em contato com a superfície. A gente sabe que tem a força normal. Então, tem aqui, ó, força normal. E aí, novamente, assim como a outra questão lá, e como todas as questões de plano inclinado, o peso ele nunca vai estar sobre um eixo. Ele está aqui de forma inclinada. Então, a gente vai ter que decompor ele sobre a sua componente x e sobre a sua componente y. Então, vai ter uma componente aqui, ó, do peso sobre o eixo x e vai ter uma componente do peso sobre o eixo y. E é essa componente do peso aqui sobre o eixo x que está fazendo ele descer o plano. E aí aqui a componente do eixo y. E aí como é que a gente vai determinar? Eu falei para vocês no outro exemplo que se o ângulo está aqui nessa ponta, o eixo y atua como um cateto adjacente. Então o ângulo é o mesmo que está aqui entre o vetor e o eixo y. Então, se a gente sabe que o ângulo está aqui entre o vetor e o eixo y, a gente sabe que a gente descobre o valor aqui em y com o cosseno. Então, isso aqui vai ser o valor peso vezes o cosseno do nosso ângulo, que é 30 graus lá dado na questão. E aqui, se a gente utilizou o cosseno cá embaixo para descobrir o y, a gente vai utilizar o seno aqui para descobrir o x. Então, vai ser P vezes o seno de 30 graus. Tá certo? Beleza. O que é que essa questão aqui, inicialmente, ela vai pedir? Determine a aceleração da caixa ao ser solta. A gente vai ter que determinar a aceleração da caixa ao ser solta. Como é que a gente vai determinar isso? Fazendo o somatório ali das forças. Como é que a gente vai fazer esse somatório das forças? A aceleração da caixa, ela vai ser... Qual é a aceleração que a caixa vai pegar ao descer esse plano aqui? Como eu falei, quem vai fazer com que essa caixa desça esse plano é a força aqui que está sobre a componente x, que vai impulsionar a descida da caixa. Então a gente vai fazer o somatório das forças sobre o eixo x. Então a gente vai aplicar aqui a segunda lei de Newton. Somatório das forças em x é igual ao quê? É igual a força-peso vezes o seno de 30. Então, a força-peso vezes o seno de 30. E aí, eu falei, é um movimento que agora tem aceleração. Então, a gente iguala a massa vezes a aceleração. Para a gente descobrir a aceleração, vamos só reescrever a força-peso vezes o seno de 30 é igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Quem é a força-peso? É massa vezes gravidade. Só substitui aqui. Força-peso é massa vezes gravidade. Vezes o seno de 30, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho massa dos dois lados, então eu posso cortar. Por que eu posso cortar? Porque se eu passar essa massa para o lado de cá, essa massa vai ficar negativa. Então vai ser massa menos massa, que vai dar zero. Então eu posso cortar aqui, posso cortar aqui. Reescrevendo fica gravidade vezes o seno de 30 é igual a aceleração. E aí é a mesma coisa que eu inverter os lados. A aceleração é igual a gravidade vezes o seno de 30. E aí é só agora eu resolver substituindo os valores que eu já tenho. A aceleração é o quê? Qual é o valor da gravidade que a questão nos deu? Falou que é 10 metros por segundo. Então, aqui ó, 10 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes. Quem é o seno de 30? Vamos lá para a nossa calculadora aqui, ó. Seno de 30 é igual a 0,5. Então, 10 vezes 0,5. Isso aqui vai dar que a nossa aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Questão bem fácil de se resolver. Só fazer ali diagrama do corpo livre, encontrar as forças, aplicar a fórmula, bem fácil mesmo. Mas, obviamente, isso aqui só foi a letra A. Tem agora a letra B e letra C. Letra B. A letra B vai pedir o que pra gente? Suponha que a caixa seja solta em repouso no topo do plano inclinado e que a distância até a base seja de 10 metros. Qual é a velocidade da caixa ao chegar na base do plano? Tá pedindo velocidade. Velocidade já foge um pouco das leis de Newton. A gente vai utilizar a lei de Newton para descobrir a aceleração. Mas aí velocidade a gente vai ter que voltar às equações de cinemática. E aí a gente vai utilizar a equação de Torricelli, que é essa daqui, ó. V ao quadrado é igual a V0
mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, tá certo? Então, v ao quadrado é a velocidade aqui, a velocidade final que a gente quer encontrar. V0 ao quadrado aqui também é a velocidade final que a gente quer encontrar, tá certo? Então, vai ser v ao quadrado é igual... Que é a velocidade inicial? Ele está parado, está em repouso no início. Então, no início tem velocidade igual a zero. 0 elevado a zero é igual 0 elevado ao quadrado vai ser anulado, porque aqui é zero, não precisa a gente considerar. Então a gente só considera o resto da equação, que é 2 vezes a aceleração, que é 5, vezes o ΔS, que é a nossa distância. A nossa distância é quanto? 10 metros. Então a gente vai colocar aqui 10. Então v ao quadrado é igual a 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Só que é v ao quadrado, então a gente tem que isolar o v, a gente passa fazendo o quê? Raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 100. Então, v vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui vai ser a velocidade, tá certo? E aí vamos agora para letra C. A letra C pede o quê? Pede quanto tempo a caixa leva até chegar à base. E aí a gente vai utilizar agora a função horária do tempo, que é a VOAT. A função horária do tempo é assim, ó, v é igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Eu sei quem é v, eu sei que v0 é 0 inicialmente, porque não tem ali nenhum movimento no início, não tem nenhuma velocidade. Eu tenho aceleração, então eu posso descobrir o meu tempo. E aí vai ser o quê? Quem é v? V eu sei que é 10. 10 é igual. Aqui é 0, então não vou considerar. Mais, quem é minha aceleração? Eu sei que minha aceleração aqui é 5 vezes o t. Se eu quero descobrir quem é o t, eu passo 5 dividindo. Então eu sei que t vai ser igual a 10 dividido por 5. Eu só alterei o lado, mas é a mesma coisa, como se tivesse passado esse 5 dividindo aqui. T é igual a 10 dividido por 5. E aí eu vou encontrar que o meu tempo é igual a 2 segundos, tá certo, galera? Essa é uma questão que demanda um pouco mais, obviamente, do conhecimento prévio que vocês estudaram anteriormente, tá certo? Aí, voltando à cinemática, aquelas equaçõezinhas que vocês estudaram, mas também é bem fácil. Pega ali inicialmente só aqui as leis de Newton e depois ali só aplicar as fórmulas, tá certo? E é isso, vamos para o próximo exercício.